Estamos iniciando aqui mais um ProfissaCast, o podcast oficial do Grupo Universitário Profissional. E hoje aqui comigo, nosso co-host, Felipe Bachega. Dá um alô, Felipe, pessoal. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje acho que uma conversa bem legal, ao meu ver, pelo menos, espero que todo mundo goste, mas uma pessoa que tem um background até diferente de várias pessoas que eu já conversei sobre essa temática, educação, mercado de trabalho. Então acho que mais uma vez vai ser uma conversa que eu vou tirar alguns insights para mim e espero transmitir isso aí para outras pessoas também. Top, muito bem. Então deixa eu apresentar aqui a nossa convidada mega especial. Ela que é a Larissa Ramos. A Larissa que é formada em design gráfico pela Unesp de Bauru. Trabalhou 4 anos na editora Alto Astral, como diagramadora. E depois, em 2019, jogou tudo pro alto. Pediu demissão e resolveu... Maluca, né? Resolveu empreender. Maluca, empreender. É isso, Larissa. Vamos lá, Larissa. Muito bem-vinda aqui ao ProfissaCast. Fique à vontade aí para se apresentar. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom falar da nossa trajetória, né? Reviver um pouquinho, a gente às vezes esquece da onde a gente veio, né? Na loucura do dia a dia. Então é bom relembrar. Pois é, Larissa. Nessa linha de reviver, né? Já está aí empreendendo há 5 anos aproximadamente. Estou até com o teu Instagram aberto aqui, tá? Sensacional o seu trabalho. Mas conta um pouquinho pra gente, Larissa, como que foi a escolha do curso, né? Esse momento da transição, né, do ensino médio para a universidade. Fez cursinho, não fez? Escolhi a universidade, não escolhi, família influenciou, tá? Cidade também, campus, enfim, passa um pouquinho pra gente como que foi essa dinâmica aí para você, e se isso já tinha um pouco a ver, né, com a sua visão de futuro, tá? Um pouquinho mais sobre essa questão a sua escolha do curso e da universidade. Primeiro eu queria me apresentar, então, sou Larissa Paredes Ramos, eu sou artista multidisciplinar, muralista e designer gráfico formada pela Unesp, Bauru. Universidade que eu tenho muito orgulho de falar que eu passei, porque foi um grande sonho, né, poder estar numa estadual. E lembrando um pouquinho de como foi todo esse processo, né, antes de virar designer, mas eu acho que parece até ser um pouco clichê de todo artista ou todo designer falar que quando pequeno sempre desenhou e sempre gostava de desenhar, então esse foi o meu ponto de partida, assim, sempre fui uma menina muito criativa, muito expressiva, gostava muito de desenhar, meus pais sempre me incentivaram nessa área, e na escola, né, no meu terceiro colegial, quando é aquele momento que a gente precisa decidir a vida aí, né, com os nossos 17 anos, eu decidi prestar design gráfico. E foi muito engraçado, porque assim, eu não sabia exatamente o que era design gráfico, e na época, vamos falar de 2007, né, não existia design gráfico propriamente dito, era desenho industrial. Então, eu me pegava olhando aquela palavra estranha, falando, nossa, será que eu vou trabalhar com indústria? Desenhando coisas para indústria? Sei lá, que coisa doida, né? E na escola, eu tive acesso a alguns alunos que estavam prestando esse curso. E eu achava engraçado que no meio do recreio, assim, né, eles ficavam desenhando. E eu falava, cara, que doido, né? Tipo, eles usam o tempo deles de lazer para desenhar. E eu fui falar com eles, eu falei, cara, o que vocês estão fazendo, assim, que coisa doida. Vocês estão estudando para o vestibular desenhando. E aí, o Vitor, eu lembro até hoje, o Vitor Sanches, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu vou prestar design gráfico na Unesp, e fora a prova, né, do vestibular, a gente tem uma prova de especialidade, que tem um peso 3, ou seja, é um peso muito grande para você entrar na universidade. E você precisa saber desenhar. E eu falei, caraca, essa é, né, a minha profissão dos sonhos, vou ficar desenhando o dia inteiro, que delícia. E aí ele me contou um pouquinho sobre o curso, né? Ele falou que era na Unesp Bauru e falou toda essa prova que teria, como eu poderia me especializar, porque assim, não era só saber desenhar. Você tinha que entrar
no vestibular já sabendo muita coisa. Então, assim, para você ter essa prova, para selecionar os alunos que iriam entrar no curso, você já tinha que, tipo, entrar manjando tudo, sabe? E aí ele falou assim, ó, eu vou para Bauru toda semana fazer aula de desenho com o professor da Unesp e com o cara que dá a prova da Unesp. Ele vai corrigir a prova da universidade. Então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí conversei com os meus pais e falei, cara, eu quero prestar design gráfico na Unesp e vou focar nisso, todas as minhas forças. Eu posso fazer esse curso em Bauru? Então eu ia todo final de semana, todo sábado, eu saía 6 da manhã de Bebedouro, ia para Bauru, fazia a aula das 2 às 6, voltava para Bebedouro, chegava tipo meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, todo sábado, eu e meus pais me tinham para Bauru. Eu fazia esse curso com o meu professor, que chegou a ser meu professor da faculdade, e me especializei durante 4 meses para passar no vestibular da Unesp. E, em paralelo, estudando muito, assim, e eu lembro que eu focava só em humanas, né, porque, assim, a prova da Unesp é humanas, e eu lembro que eu só ficava em história, geografia e sociologia, e focando em português e tal, eu esquecia matemática e inglês, gente, não façam isso, mas, assim, focada em entrar na Unesp, que eu, tipo, comecei a fazer provas, e eu via que eu tinha que ir muito bem na parte de humanas, né, e basicamente foi assim, tipo, eu prestei vestibular, fiz a prova de desenho, passei entre as 10 melhores do curso, fiquei muito feliz com isso. Não fiz cursinho, e entrei na universidade dos meus sonhos, assim, foi a coisa mais doida. Eu lembro até hoje, quando a gente ainda tinha, né, o internet de escada em casa. Então eu entrei lá, tipo, muito assim, nossa, meu Deus, não conecta isso, eu quero saber se eu passei. E a hora que você vê seu nome ali na lista de aprovados é um negócio, é uma das coisas mais fodas que eu já senti na vida, assim. É muito louco. É legal, Larissa, você trouxe um ponto aqui que a gente já até abordou em outros episódios, que é a ideia de, assim, de certa forma, você busca alguém que já tinha um conhecimento sobre como que era o futuro ali no curso, que tipo de habilidade que era necessário, e ele te direcionou, né? Eu tive uma experiência similar, só que lá na minha transição, faculdade para o mercado de trabalho. E o universitário profissional traz um pouco disso, né, cara? Você tem, assim, né, a gente já é muito novo nesse período da nossa vida para definir, às vezes, alguma coisa que a gente vai fazer o resto da nossa vida, né? Ou pelo menos investir muito tempo. Se você conhece alguém que te ajuda nesse direcionamento, putz, é o melhor dos mundos. Você capta na hora se aquilo de fato está mais próximo da realidade que você gosta, né? Sim. E aí, só emendando uma pergunta também sobre esse período, acho que assim como a engenharia tem, né, aquela máxima, eu era bom de exatas, então no fim eu acabei caindo, ou acabei escolhendo a engenharia, né? É uma relação lógica que faz sentido. E quando eu, olhando seu perfil, vi que você fez esse curso, eu falei, cara, ela deve ser uma pessoa também criativa, né? Não sei se isso de fato é um pré-requisito para quem entra, mas eu queria tocar no assunto de se isso não é um pré-requisito, ou pelo menos a faculdade ajuda as pessoas que entram sem uma grande criatividade, né? Ou seja, existem aulas ou cursos específicos que te direcionem a melhorar a sua criatividade ao longo da faculdade. Acho que essa seria uma primeira dúvida bacana de explorar. E a segunda é com relação às tecnologias, por exemplo, usadas nas aulas que você tinha. E aí eu vou trazer só um exemplo do meu curso, e aí você pode fazer um paralelo com o seu. Fiz engenharia civil e eu tinha uma matéria lá de desenho, né, focado para projetos, mas a primeira aula era desenho à mão. Então era basicamente aprender a desenhar na mão. Algumas coisas de projeto que a gente estava ali aprendendo. Uma segunda matéria já era o desenho no CAD, né? Um desenho 2D, um pouquinho mais profissional, ferramenta, etc. Isso parecia bom na época, mas quando eu saí para o mercado de trabalho, eu vi que, na verdade, eram outros tipos de ferramentas que as pessoas utilizavam. A gente não falava em 2D, a gente praticamente só falava em 3D. Então, assim, era muito desconectado. Apesar de eu achar que o 2D já era maravilhoso, o CAD, uma ferramenta baita legal de se aprender na faculdade, eu fui ver que, na verdade, ela estava bem desatualizada da realidade de mercado. Né? Então, o que você pode dizer para a gente aí, né? Primeiro, criatividade, se a faculdade ensina isso para vocês, né? O pessoal que faz esse curso. E com relação a que tipo de tecnologia também vocês aprendem a mexer
e se ela está conectada ou não com a realidade no mercado, que você, por exemplo, usa hoje ou usou em alguma empresa. Cara, é muito doido falar sobre criatividade, né? Porque assim, a frase que eu mais escuto na minha vida é: Nossa, você deve ser muito criativa. Você tem que ter dom, né, para fazer isso. Nossa, você deve ter muito dom para fazer isso. E aí eu acho que é a grande sacada que a gente traz aqui para vocês que estão entrando no mercado de trabalho, que é criatividade, ela é conquistada, né? Criatividade é passo a passo, é constância. Você pode ser uma pessoa que é de exatas e você pode ser uma pessoa muito criativa, né? Você pode estudar para ser criativo. Essa é a palavra. Você pode estudar para ser criativo, né? Obviamente que aí eu entro em um outro ponto que é, eu acredito muito na essência das pessoas. Então, assim, a essência da Larissa sempre foi criativa, para esse lado mais lúdico, para esse lado mais de desenho, de humanas, entendeu? Mas necessariamente, eu tenho muitas amigas que eram de engenharia, que largaram o emprego e agora são designers, trabalham com arte. E aí você me pergunta, tá, mas elas eram pessoas criativas? Elas tinham criatividade para trabalhar com arte? Elas foram trabalhando isso ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente pode estudar criatividade, a gente pode ter ferramentas para se tornar uma pessoa mais criativa. Mas eu acredito muito na essência, né? Então, assim, se falar que eu sou uma pessoa criativa, eu acho que já vem da minha essência ser assim. Você Mas tem mais isso facilidade, talvez, para desenvolver, né? é uma facilidade para desenvolver, mas isso não significa que ninguém possa ser criativo. Acho que todo mundo tem o Exato. seu ponto de criatividade, e se trabalhar isso, se provar para trabalhar, todo mundo consegue ser criativo. A segunda pergunta é se é sobre a forma como eram as aulas e etc. Eu super concordo com você, assim. Inclusive, na faculdade era muito bizarro, porque eu tinha aula com o pessoal da engenharia, tá bom? Então, assim, muitas aulas, tipo ergonomia, eu tive com a engenharia. Aula de desenho técnico no AutoCAD, eu tive com a engenharia. Então, assim, é engraçado, porque, inclusive, psicologia, eu tive psicologia voltada para artes, mas não tinha nada a ver com artes. Era tipo uma aula de psicologia comum, de Freud, e etc, etc. Então, sei lá, fazendo uma reflexão aqui, que eu acho que depois de mais velho eu consigo ter uma melhor clareza disso. A faculdade, ela te dá algumas ferramentas, sim, né? Por exemplo, na Unesp, a gente tinha era uma sala multifuncional que tinham vários MacBooks e tal. E eu lembro na época que era até aquele MacBook colorido, tubo, sabe? Um dos primeiros MacBooks que teve. E os programas da Adobe não funcionavam, a gente tentava abrir e era um caos. Então, assim, a gente não tinha suporte da faculdade para algumas ferramentas que, de fato, quando eu saí, quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eu vi e falei, cara, tipo assim, eu vou ter que aprender tudo sozinha, na marra, entendeu? E depois a gente vai falar mais para frente, mas assim, o meu primeiro estágio foi o divisor de águas para minha carreira. Porque foi lá, de fato, que eu aprendi a mexer em todos os programas que eu sei hoje, de ter noção de trabalhar com cliente, de trabalhar com prazo, de entender o que eu queria mesmo para minha vida, se eu queria aquilo ou não. Então, a faculdade, ela te dá, de certo, uma base, mas eu acho que, além de todas as ferramentas e aulas e tudo, ela te dá experiência de vida. Isso é uma coisa que eu ganhei muito na faculdade, assim, né, de você... Vamos falar, eu saí de casa com 17 anos. Super crua, filha única, não sabia pagar uma conta de luz, entendeu? E aí eu fui, tipo, uma cidade grande, universitária, morar sozinha e enfrentar, tipo, aquele mundaréu de coisas que estava acontecendo na minha vida. Então, assim, a faculdade me deu um know-how, sabe? Me moldou mesmo para ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, assim, a faculdade te dá ferramentas, mas eu acho que muito básicas, sabe? Você vai aprender mesmo na raça, no dia a dia, se você for pesquisar e estudar e tal, e no seu primeiro trabalho, que eu acho que esse é o grande divisor de Sim, águas. perfeito. E aí, só complementando, né? A visão de, cara, a faculdade talvez te permita ou te habilite algumas experiências que vai te desenvolver, não só
na sala de aula exclusivamente, né? Sim, Aí que sim. tipos de experiência você teve ou gostaria de compartilhar? Cara, eu fiz isso, né? Além das aulas, algo que te ajudou te acrescentou como pessoa, né? Como você disse aí. Quando eu entrei na faculdade, em 2008, os primeiros 3 meses da faculdade, meu pai acabou perdendo o emprego. E eu me vi numa situação de ter que escolher se eu continuava na faculdade, porque eu não ia conseguir me manter sozinha, ou se eu procurava emprego. Então, eu comecei a trabalhar na faculdade, né? Eu comecei a trabalhar no Xerox da faculdade. Então, assim, era muito engraçado, porque eu tinha contato com todos os alunos do campus inteiro. Eu que mexia com as provas, e imprimia coisas de professores e tal. Foi uma experiência bem legal na época. E eu trabalhei lá, estudava de manhã, né? Meu curso era diurno. Eu ia para casa comer alguma coisa e voltava para a faculdade e ficava lá até 10 horas da noite. Então, esse foi uma experiência também do primeiro trabalho, né? Para me manter na faculdade, porque eu queria muito continuar o curso, né? E durante a faculdade, eu também precisava me manter de alguma forma. Então, eu me inscrevia como é que fala? Coisa científica, eu esqueci o nome. Iniciação científica? Iniciação científica. Isso, eu me inscrevi em iniciação científica, então eu fazia iniciação científica, inclusive com o pessoal da engenharia, porque lá na Unesp... Eu tô achando que Clarice é engenheira, hein, cara? prova da engenharia e tirei 9, tá bom? E eu era designer, tá? Eu não queria nem falar nada, mas enfim. Mas era de ergonomia, eu gostava. Mas então, me inscrevi em iniciação científica, então eu tinha, eu não lembro quais eram as instituições, eu me esqueci. Mas eu tinha 2 bolsas de iniciação científica, então eu fazia uma na parte do design, que era design voltado, né, para desenho e tal, tinha alguns projetos sociais na faculdade, e o outro que era voltado para engenharia, que é muito engraçado, mas a gente mexia com bambu. Então, assim, todo o processo da cadeia do bambu, desde você plantar o bambu, até você colher o bambu, até você cortar o bambu e transformar num objeto de design, que vai para uma amostra de Milão, todo esse processo eu fazia. Então, tipo assim, na engenharia, a gente tinha um estúdio que fala, né? Tipo, era um lugar que tinha as plantações de bambu, e aí a gente fazia todo esse processo. Então, eu escrevia em vários, como é que fala? Tinha artigos, né, na faculdade, participei de artigos em São Paulo, fui falar sobre a minha, né, iniciação científica em outros estados. Então, assim, tudo isso alinhando, né, na época, hoje em dia também, mas na época, vamos falar que era menos que se falava sobre sustentabilidade. Então, era uma coisa muito em alta na época. Então, minha iniciação científica foi muito importante, porque, assim, além da gente trabalhar com a sustentabilidade, a gente usava isso num assentamento de Bauru, né? Então, assim, a gente gerava renda para eles e, ao mesmo tempo, a gente trazia do meu design, que era o meu curso, como fazer esse produto ter valor agregado. Então, tudo isso, né, eu trabalhei durante 3 anos, assim, nessa iniciação científica. Foi uma época da minha faculdade muito legal, assim. Então, fora trabalhar, fora fazer iniciação científica, teve o estágio também, né, que meu primeiro estágio, assim, eu até anotei aqui, porque é muito louco. Eu participei de muito processo seletivo. Mas eu posso contar, assim, tipo, sei lá, uns 20 processos seletivos. Eu nunca passava em nenhum. Nenhum. E eu ficava muito frustrada, eu falava, gente, mas assim, o que falta para eu passar em um processo seletivo? O que as pessoas pedem que eu não tenho? E aí eu me frustrava pra caramba, e um belo dia, eu, na faculdade, tá, e uma amiga minha falou assim, cara, abri uma vaga no setor que eu tô, na Alto Astral. E Alto Astral, na época, era uma das maiores editoras do Brasil, que ficava em Bauru. Eu falei, cara, me indica, quero fazer estágio lá, pelo amor de Deus, me indica. E aí foi pela indicação dela que eu fui fazer uma prova, porque assim, né, eles não iam, tipo, vem aqui, vamos trabalhar.
Eles passaram, tipo, uma prova para eu fazer mesmo. Se eu não tivesse ido bem nessa prova e demonstrado que eu tinha mesmo, tipo, não, quero trabalhar, sei usar os programas, sei fazer, eu não ia ter passado. Mas a oportunidade que ela me deu para poder mostrar isso, tipo, me fez entrar numa das maiores editoras do Brasil. Então, assim, às vezes a gente fica, né, tipo, se perguntando, putz, o que que falta? O que meu currículo falta? Mas eu estudo tanto, mas eu me empenho tanto. E às vezes é só uma oportunidade. E às vezes é só uma pessoa que te indica, sabe? É um network bem É, feito ali, né? E assim, de tudo. O o net, quem, cara. é, o quem indica, né? Ele, cara, ele é muito valioso. Esse network é muito valioso, mas também ele tem o seu limite, né? Não é porque um conhecido, alguém te indicou que, opa, tô garantido aqui. Você tem que ir lá e se provar. Sim, Mas muitas vezes só de ter passado essa barreira, né? Alguém, óbvio, se a pessoa trabalha lá, ela já tem um nível de até de entendimento sobre o cenário e fala, ó, aquela pessoa, eu conheço ela, tem um perfil XYZ e ela pode se adaptar aqui e até se dar bem, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão, né? Já indiquei alguns amigos para trabalho e já deixei de indicar outros, porque eu conhecendo o cenário, eu filtro. Pô, também não quero indicar uma pessoa que pode não se dar bem aqui, vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para a própria pessoa, né? Então, essa conexão, principalmente no começo de carreira, né, é muito boa. Eu falo por conta disso, porque eu também entrei em um estágio, né, minha primeira experiência, através de uma indicação. E, de novo, fiz entrevista com o gerente também, conversei com o dono da Sim, eu empresa, no fim também das passei contas, por normal. todos os processos. Exato, mas é muito rico, né, essa conexão, esse networking é muito válido. Não, e na faculdade a gente tem que fazer isso, assim. E a gente consegue ter conexão em muitos lugares. Ou é na hora que você está na cantina e você encontrou alguém de outro curso, cara, conversa. Ou, sei lá, numa festa de República, da Atlética, sempre converse com as pessoas. Ah, mas não é do meu curso. Não. Sempre converse com as pessoas. As pessoas sempre vão te agregar alguma coisa. E às vezes conhece um amigo que conhece um amigo que fala, putz, aquele cara é designer, aquele cara é engenheiro, fala com ele e tal. As oportunidades, elas são das conversas, das conexões. Então, assim, cara, acho que esse é o grande, vamos falar, se a gente puder dar dicas, né, momento dicas, é esse, networking, conexões com as pessoas, porque isso funciona muito. Para mim, funcionou demais, e até hoje, assim, né, ser empreendedor ainda, muito mais, né, o boca a boca ainda é o grande negócio, assim, sabe? Oh, deixa eu falar um pouco. Empolgado aí, pô. Esperando aqui. Ó, só voltar um pouquinho aqui, só para não perder o gancho. Quando vocês estavam falando a questão de, na faculdade, até que o Felipe perguntou para você, Olari, quais ferramentas vocês tinham ali, né, para desenvolver as habilidades mais criativas, não sei se seria a palavra correta, como nas engenharias muito, né, no caso dele, da civil, é muito o AutoCAD, né, 2D, mas no ambiente de trabalho, 3D também muito forte, tá? A gente na mecânica também, apesar de projetos de máquinas, né, enfim, uma das aplicações que a gente teria de trabalho seria também com 3D, né, que é SolidWorks, Inventor e tudo mais. Mas também a gente começa e, pelo menos no meu período, né, na graduação, foi muito prancheta, mas prancheta pra caramba, foi muito demais. E aí a parte do AutoCAD, que se fosse em 2D mesmo, foi muito pouco, tá? A gente aprendeu um pouquinho de AutoCAD 3D, tá? Mas foi, sei lá, uma aula só para entender o que era. E Inventor ou Solid, era atividade extracurricular, tá? E quando a gente está na graduação, pelo menos naquela época eu não tinha tanta, como que eu posso falar, experiência de vida para compreender aquilo. Me frustrava muito entender isso. Mas no mercado eu vou usar o 3D, na atividade extracurricular. Eu sou o fundador do Fórmula, lá da Unesp de Ilha Solteira, né, da primeira equipe, e a gente usava muito 3D, e falava, nossa, eu podia ter aprendido isso antes, ia facilitar e tal. Só que assim, eu vejo, tá, sinceramente, é uma opinião minha, cara, toda vez que eu desenho, eu faço projeto mecânico, eu desenho em 2D, eu desenho em 3D, tá? Tem desenhos que eu parto direto para 3D, eu consigo fazer.
tem desenhos que eu preciso fazer no 2D, depois passar para 3D. Só que assim, e era uma matéria que eu gostava muito, tá? O desenho técnico. Eu tinha muito capricho também, passei com boas notas, né? Fui um dos melhores da turma. Mas assim, eu não me esqueço, cara, na hora que eu tô desenhando aqui no software, todo o capricho que eu tinha que ter para fazer cotas, né? Todos os detalhamentos que eu fazia na mão, então aquilo meio que enraizou o conhecimento técnico na questão desenhos, né? Desenho, projetos e tudo mais. E até mesmo conversando com professores sobre isso, era muito isso que eles gostam de passar, tá? A gente na engenharia, aprende muito cálculos lá, né? Cálculo 1, 2, 3, ixi, parece que você vai fazer um curso de matemática ali, sei lá. Mas, assim, o que eles passam muito, né, que é a competência ali da universidade mesmo, é te dar a base, tá? A base, o que a ferramenta está fazendo, né? E aí, depende do seu nível de percepção, né, o avanço dentro daquele conteúdo, você vai conseguir absorver cada vez mais, né, e capturar aquilo. Tem gente que vai, cagou, nossa, que bosta. Devia ter feito o 3D e tal. Mas, cara, na hora que você vai ver o resultado final do que você projetou, ter essa percepção, né, do capricho todo por conta do conceito que eu consegui absorver manualmente, faz muita diferença, tá, no resultado dos projetos, pelo menos, que eu desenvolvo, tá? Eu consigo desenvolver projetos que, pelo menos para mim, eu consigo ter a percepção dele real depois, tá? Pelas questões de experiência. Então, mais um recado a respeito disso, tá? Que vocês estavam discutindo a questão de ferramentas. O meu professor do doutorado, ele já é um pouco mais para trás ainda. Ele fala, Roniel, a pessoa que projeta mesmo, você imagina numa fábrica, tá? A gente, não fala assim, grotescamente, né? Engenheiro mecânico numa fábrica ali. Cara, deu algum problema em alguma peça, alguma coisa, ele não vai ter tempo para correr, subir para o computador dele, ligar o AutoCAD, dependendo da situação, e fazer as cotas, lá. Cara, ali ele tem que puxar o papel que tiver, a caneta que tiver ali, e, cara, e fazer aquilo. E realmente, aquele croquis que sai da mão, cara, ele é um desenho técnico, e ele tem que ser praticável. Então, as pessoas que realmente, né, que trabalham com isso e tudo mais, então, eles conseguem perceber isso, tá? Então, é claro, sempre tem várias visões sobre o assunto, e é bastante importante, eu falo assim, né, eu costumo respeitar, por mais que eu tenha a minha bem sólida, né, e é uma questão que eu defendo bastante, mas eu acho muito interessante ainda essa questão de ir na mão e tudo mais, tá? Se eu pudesse dar algum recado, falo, façam muito na mão mesmo, tá? Eu acho que ajuda a enraizar. Imagina no meu caso, assim, que a gente está falando de hoje, tem projetor, tem até máquinas que se você coloca na parede, ela própria já desenha o seu esboço. É muito doido. Só que assim, acaba a energia. E aí? Sei lá, tipo, você levou todo o seu aparato lá e tal, quebrou uma peça, e aí? Eu não sei consertar um projetor. Então, assim, quão importante é a base? Eu também. Quando dá BO, cara, é lapisinho, borrachinha e vamos fazer, entendeu? Então, assim, o quão importante é você saber, não é o básico, mas saber, assim, né, Fundamento, né? O fundamento, exatamente. Aí as outras ferramentas, elas vão ajudar em tempo, em coisas, né? Assim, saber fazer o bem feito, né, é essencial. Aí o resto você vai se aprimorando e isso vai te ajudando no seu processo. Mas para mim, que sou artista, se eu não souber desenhar no papel o que eu vou fazer, eu tô lascada. Entendeu? Já era. E realmente, assim, eu encontro, pelo menos, eu tinha essa dor muito grande na faculdade, eu era mega revoltado com isso, mas depois que passou eu entendi muito bem, sabe? E quem vem conversar comigo, eu falo, gente, vem aqui, faz aqui, sabe? Na mão você vai ver que é bem diferente. Cara, coincidência da vida, você acabou de falar do projeto Bambu, tá? Da Unesp, o laboratório do projeto Bambu, eu já fui aí, né? Eu não sei se eu te contei também, o meu irmão fez mecânica em Bauru, na Unesp, né? Da turma de 2006. Então eu ia lá, eu fui algumas vezes naquele laboratório. Por coincidência, eu tenho, né, uma startup na Unesp de Ilha, que a gente atende abrange a acessibilidade de uma forma geral, não só da questão de locomoção, né, com elevador, plataforma, cadeira, né, dispositivos, mas também parte de
não sei se eu poderia falar auditiva, visual, autismo, sabe, várias outras coisas a gente abrange. E, enfim, estudando parceiros ali, a gente também viu vários trabalhos legais com próteses feitas de bambu, tá? Então você falou aí, eu fiz um gancho, falei, cara, que bacana, não sabia que eles iam também, né, nesse quesito, tá, da questão do bambu. O meu irmão fazia um trabalho totalmente fora, era mais para resistência, se eu não me engano, né, do bambu, o quanto que eles conseguiam encontrar de resistência no material para substituir eles, enfim, é uma aplicação gigantesca, né? Está falando desse material, né, em específico, mas ele abrange muita coisa, desde alimentação até design, até essa parte de mecânica, até, cara, é muita coisa, assim, e na época que eu trabalhava, a gente não tinha tantos estudos desse material. Hoje, nossa, tem até a parte de estrutura de casa, muita coisa, assim. E eu fico muito feliz de ter sido uma das primeiras, porque quando o projeto iniciou, eu entrei na primeira turma da iniciação. Então, tipo assim, se você for ver meu nomezinho lá nos artigos, eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo o pessoal que está fazendo design hoje na Unesp e participando do projeto, eu fico tipo, ai, cara, que da hora, sabe? Feliz em ter participado. Era muito legal. Fazer parte de algo que, né, só tem desenvolvido e crescido, né, e, como eu falo assim, trazendo a tecnologia para várias áreas, né? Lembrando que, como a gente disse, né, questão de software e tudo mais, a tecnologia é isso que você falou, ela é para dar assistência, ganhar tempo, né, e outras coisas para a gente. E avançando um pouco mais, né, porque eu fiquei muito para trás na conversa aí, vocês não deixaram eu falar, agora eu vou vamos entrar na... eu tô aqui só, eu sou co-host hoje, tá ligado? Deixar o Felipe puxar mais aí. Aí, essa questão da conexão que você disse, tá? Agora, só para finalizar esse quadro, a conexão, a sua amiga, né, que te trouxe, de repente, num bate-papo informal, né, uma oportunidade, não sei se ela sabia ou não, né, da luta que você já estava tendo já, né, de fazer aplicações já na área, apesar de você já estar fazendo várias atividades, né, extracurriculares, que depois eu até queria que você mencionasse rapidinho, né, características profissionais que você conseguiria trazer, tá, de cada uma dessas atividades extracurriculares, ou as que você achar que foi relevante, mas muito é isso, tá, sobre você ser profissional, você ter boas habilidades já, né, na competência do design gráfico, no caso que você estava desempenhando, enfim, na atividade profissional que você tivesse, mas como que o recrutador ou quem está com uma vaga na mão vai te deixar falar um pouco, né? Você vai conseguir chegar até ele, né? Cada vez mais, esse processo seletivo, ele vai tendo barreiras e barreiras e barreiras, tá? E de repente, que nem você falou, o que eu preciso pôr no meu currículo, né? Não é só o que colocar, é como colocar na sequência, a informação, enfim, tem uma série de coisas que, sinceramente, é muito injusto para algumas pessoas, né, que às vezes, né, são muito competentes, né, são realmente o profissional que a empresa está querendo, mas de repente, ou ela não conseguiu colocar na melhor forma, ou outras pessoas colocaram de uma forma melhor, ou, sei lá, o software que faz o filtro dos currículos não entendeu da forma correta, ou não foi bem configurado, enfim, tem uma série de coisas. O recrutador não estava no dia bom, pegou teu currículo lá, muito bonitinho, tá, não quero ler, já, tchau. E não te dá essa oportunidade de falar. Ou também, na hora que você vai falar, às vezes você não consegue falar da melhor forma. Mas eu acredito, tá, que a gente falou muito do brio que o Felipe trouxe aqui, a gente teve um talk com o pessoal da engenharia elétrica na terça, tinha o Bruno também, um colega da Unesp, engenheiro eletricista, e ele disse isso. E eu compartilho também, e de outros colegas, o brio, né, de ter o recrutador, na hora que ele olha para você, vê você, né, se explicando, falando sobre você, suas habilidades e tudo mais, pode ter certeza que cara, quando é natural, né, quando a pessoa realmente tem aquela essência, né, ela já se tornou aquilo, você pode falar abobrinha ali na frente, tô brincando, mas você consegue passar a mensagem, a pessoa consegue entender, tá, que você realmente é aquilo que você está se apresentando, tá? Mas assim, só para a gente fechar esse quadro universidade, tá? Estou na graduação.
Quais habilidades que você utiliza hoje em dia, tá? Profissionais, assim, que nem você falou, né? Questão de gestão, fornecedores, ali, várias situações que você fazia, as comunicações, o network, né? Em eventos ou todo e qualquer lugar que você estava, né? Você interagiu muito, você usou muito ali, né? O espaço, o ambiente, o ecossistema da universidade. E assim, não sei se na época você já conseguia ter essa noção que, poxa, eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque é natural meu e profissionalmente é interessante. Ou se foi só natural tal, e hoje você para e pensa, fala, poxa, meu, o Felipe depois vai trazer algumas coisinhas ali também dele, né? Que depois que ele passou, ele conseguiu enxergar que realmente ele tinha muitas características profissionais que estavam inseridas ali no ambiente extracurricular, vamos falar assim, tá? Você consegue trazer para a gente? Então, o que acontece? Na faculdade, eu tive algumas aulas, né? Então, assim, lógico, desenho. Então, a gente tinha, sei lá, aula de desenho técnico, aula de desenho de observação. E o professor não chegava para mim e falava assim: ó, hoje a gente vai aprender a desenhar com aquarela. Não, simplesmente ele sentava numa mesa, mandava todo mundo ficar ao redor dele. Ele começava a desenhar e ele falava assim: eu quero que vocês façam isso, tá? Podem sentar. Então, tipo assim, ele dava ali o suporte, né? Tipo, ficava indo nas mesas, mas a gente que ia fazendo ali, meio que num teste, meio vendo o que ia acontecer. Então, essas aulas de desenho foram muito importantes para mim, porque assim, hoje em dia, eu preciso desse processo de sentar, desenhar, ver os materiais que eu vou usar, o que o cliente, dependendo de qual cliente, que material que eu vou usar aquarela, vou usar guache, vou usar tinta de parede. Então, assim, esse processo, né, de aprender todos esses materiais na faculdade me ajudou muito hoje. A parte da iniciação científica me ajudou muito a ser uma pessoa mais organizada e também a oratória, né? Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, mas eu tinha muita dificuldade de falar, principalmente nos processos seletivos, sabe? Quando você fica muito. Eu sou ansiosa. Então, eu ficava muito nervosa, não conseguia expressar o que eu queria. Então, o processo de iniciação científica, que eu tinha que escrever artigo, que eu tinha que ir lá apresentar. Eu lembro até hoje, o dia que eu tive que apresentar para engenharia o meu artigo, eu a única designer no meio, sei lá, 50 engenheiros. Eu falei, cara, eu tô fodida, velho. E o meu orientador me olhando assim, vai, Larissa, quero que você. Sabe? Então, assim, são esses momentos que a gente vai passando na faculdade que vão moldando a gente para o que a gente quer ser, né? Hoje eu tenho que tudo que eu aprendi nessa parte de oratória, de me apresentar para um público grande, de poder falar do que eu estou fazendo, eu uso muito hoje para os meus clientes, né? Então eu preciso saber conversar com o meu cliente para entender o que ele quer e também, ao mesmo tempo, quando eu fizer lá, né, o desenho no meu caso, como é que eu vou vender esse desenho? Como é que eu vou fazer com que ele aceite, ele aprove aquilo que eu estou fazendo? Tem que ter essa coisa da oratória. Então, assim, na faculdade eu aprendi muito isso no processo de também. E isso me ajudou muito na hora que eu fui fazer o processo do estágio. Porque se eu não tivesse aprendido a falar, eu não ia chegar lá na hora que eu estava em frente ao computador, que eu precisava mostrar. Tipo assim, tinha 20 minutos para mostrar tudo que eu sabia. Se eu não conquistasse a pessoa que estava me avaliando, é aquilo que você falou, tipo, não ia funcionar, sabe? Então, assim, tem a questão do, sim, de você saber conversar, de você saber trazer a pessoa para você, de você poder entender que, pô, eu tenho 20 minutos. O que eu vou mostrar para a pessoa que eu sei? Tá, então eu sei que aqui na editora eles trabalham com como é que fala? Programas. Eu sei mexer nos programas, então eu vou mostrar os programas que eu sei mexer. Então, assim, eu já tinha uma noção do que eu queria no futuro, do que eu queria trabalhar, e eu peguei essas ferramentas da faculdade para poder trazer, entendeu? Então, meio que, tipo, sempre fui meio fuçada, sabe? Eu meio que eu já sabia o que eu queria, assim. Não sei se a palavra é determinação, mas eu sempre fui uma pessoa que, tipo, foquei no negócio e eu fazia de tudo, olhava o ambiente para ver o que eu podia fazer para chegar até o meu objetivo, sabe? Isso desde, sei lá, criança, eu acho. Então, as coisas que eu aprendi na faculdade me moldaram muito
para o que eu faço hoje, sabe? Tipo, comunicação com o cliente, organização financeira, sabe? Tipo, é muito bobo falar, mas eu precisava me organizar financeiramente durante o meu mês para eu conseguir me manter na faculdade. E isso hoje eu trago para o meu trabalho, né? Tipo, eu preciso me organizar financeiramente para eu poder dar conta de pagar a empresa, pagar financeiro, pagar as minhas coisas. Então, assim, tudo a gente aprende, né? Tudo ajuda. Sim. Eu ia trazer um ponto aqui, Larissa, que assim, muitas dessas coisas que você comentou, a gente não está no currículo da faculdade, Uhum, né? Mas está no entorno, né? Ou sim. seja, cara, a sala de aula te entrega o currículo, né? É o que o MEC aprovou, é o que todos os professores montaram, é o fundamento ali que a gente comentou, né? Sim. E aí o que a gente vê em alguns casos, conheço pessoas que passaram um pouco por isso, eu estou no Munesp, eu tenho o nome da faculdade ao meu lado, eu vou aprender todos os fundamentos com os melhores professores aqui, né? Toda essa bagagem técnica com os melhores professores, então eu estou garantido, né? Mas e aí acaba abrindo mão dessas experiências ao entorno, né? Uhum. E a hora que vai de fato para o trabalho, para o mercado de trabalho, e pegando esse ponto que você trouxe, por mais ser um trabalho muito técnico, ainda requer outras habilidades que o currículo da faculdade, né, a sala de aula não te ensina. Se você não tiver aproveitado o entorno, né, Eu também queria só, desculpa te cortar, mas acrescentar que também, assim, se você não se propor a também pesquisar e buscar outras coisas além do que a faculdade te mostra, exato, também você não vai chegar muito longe. Porque, assim, eu lembro que eu tinha aulas, por exemplo, dos programas da Adobe, que hoje em dia todos os designers usam, né, o pacote Adobe completo, After Effects, Photoshop, Illustrator, enfim. O professor passa básico, né? Até porque a gente tem um tempo de aula. Isso demora anos para aprender, né? E aí eu lembro que depois de todo final de aula, eu falei, não, eu quero entrar na editora. O que a editora precisa? Ela precisa de design. Então eu vou aprender em design. Então eu chegava em casa, sentava no computador e falava, cara, eu vou fazer tutorial. Ia lá fazer tutorial. Ou se não, depois da aula, eu ia para o meu professor e falava assim, Fulana, você pode me ensinar a fazer esse negócio que eu não sei e tal, tava testando e tal. Ele sentava comigo e ficava, sei lá, meia hora me ensinando o negócio, eu em casa e fazia de novo. Então, se você também não se propor além das coisas que a faculdade te traz, olhar o entorno e você também correr atrás do seu mesmo, tipo, estudar, pesquisar, sabe? Você fica sim. meio boiando ali na coisa, sabe? Exatamente. Tem que sair um pouco da caixinha, né? Assim, Sim. correr atrás de experiências que façam sentido para você, para adquirir, às vezes, um conhecimento que a sala de aula não vai te dar. Uhum. Ou até mesmo, né, capturar um assunto fora da sala de aula e trazer para a sala de aula, né, para um professor que pode conhecer até mais sobre esse assunto e aprender com ele. Mas aí o que eu vejo, assim, que em algumas pessoas se prendem ao dentro da caixa só. Né? Eu vou aprender todo o currículo da faculdade aqui, vou sair como, no meu caso, um engenheiro e minha carreira está feita. Mas a hora que a gente chega no mercado de trabalho, as realidades são um pouco diferentes. Você pode ter conhecimento sobre toda aquela parte técnica, se você não tiver comunicação, como você disse, para convencer a sua equipe de trabalho, convencer o seu recrutador que naquele momento está te avaliando, enfim, todas essas habilidades comportamentais que é difícil você aprender puramente num currículo, né, num currículo escolar, mas você tem que ter. Né? E aí, só emendando uma outra pergunta aqui, se nesse momento de transição, seu primeiro estágio, você contou um pouquinho aqui, se já passava na sua cabeça, por exemplo, a vontade de empreender. Né? A gente pode aprofundar um pouquinho na sequência, mas já era um sonho assim, meio que incipiente ou não? Nenhum, nunca quis empreender, sempre quis ser funcionária. Imagina, nunca. Era uma coisa muito distante. Eu acho que eu nem imaginava, não sabia nem o que era empreender. Não era nenhuma possibilidade, né? Assim, Nenhuma, eu queria, na verdade, era ser. é, eu trabalhei em duas grandes empresas, né? Autoastral e a Verbo, que é uma agência de Sorocaba, que morei 5 anos lá. E é uma agência, assim, que tem um know-how muito grande, tem clientes grandões mesmo, tipo o Grupo Petrópolis, que faz Black Princess, enfim, muita coisa, Coca-Cola. Então, eu via e falava assim, não, eu quero ser a designer júnior deles e ganhar meu dinheirinho, sair de lá, ir para casa, descansar, viver a vida e tal. Só que aí, meu filho, em 2019, aliás, 2018,
eu tive um burnout. Por conta que eu sempre fui uma pessoa que nem eu tava falando para vocês, sempre fui correr muito atrás das coisas que eu queria, assim. Então, só fazendo um parênteses, quando eu estava na Alto Astral, eu trabalhei durante 5 anos, né, sendo diagramadora. Então, eu entrei como estagiária, virei assistente e virei chefe de equipe. E aí eu me vi fazendo revista durante 5 anos e falei, ai, que coisa chata, eu não aguento mais fazer revista. Eu não quero mais fazer revista, eu quero fazer outra coisa. Só que eu fiquei 5 anos fazendo revista. Então eu precisava sabe, tipo, o que eu vou fazer agora? E aí, na época, o meu namorado, ele morava em Sorocaba, ele era engenheiro civil. E aí ele falou assim, cara, vamos morar junto, vem pra cá, procura um emprego aqui. Aí vai eu, LinkedIn, mandar currículo. E meu currículo só tinha editora. Eu só sabia diagramar revista. E aí, mandando currículo e tal, meu currículo caiu na Verbo, que é essa agência de publicidade. E por indicação, de novo, de uma pessoa, a pessoa chegou e falou assim, ó, dá uma chance para ela não sabe nada de publicidade, mas ela é uma boa diagramadora e a gente precisa de bons diagramadores aqui para os projetos. Então eu entrei na Verbo, na agência, não sabendo nada do mercado de publicidade. E eu lembro até hoje, assim, eu trabalhando, sei lá, fazia 2 semanas de trabalho no computador e tal, eu escutei a minha chefe falando para outra menina assim, nossa, por que contrataram essa menina? Essa menina não sabe nada. Meu Deus do céu, que menina lerda. E aquilo foi o start de falar assim, o quê? Menina lerda? Ah, mas eu vou te mostrar quem é a menina lerda. Cara, eu mudei assim, tipo, o meu jeito de ser, o meu jeito de estudar. Eu estudava pra caramba, eu aprendi tudo de publicidade, eu fiquei, tipo, workaholic, e eu virei designer júnior em 1 ano, pra você ter uma noção. Diretora de arte júnior em 1 ano. Então, eu entrei como assistente e, tipo, mudei completamente em 1 ano. Então, assim, por ficar muito maluca e tal, e querer me provar e parará, eu tive um burnout. Depois de 4 anos. Porque eu entrava na agência de publicidade assim, gente. Você entra, você não tem horário para sair. O cliente te pede coisas, você tem que fazer na hora que eles querem. Então, assim, eu acabei ficando doente. E aí, em 2018, eu descobri um tumor na cabeça, que até hoje o médico não sabe exatamente o porquê que ele apareceu, mas foi um tumor na minha hipófise, mais ou menos nessa região aqui do cérebro. E ele diz muito que é sobre estresse, né? Porque, enfim, o corpo vai bombando sangue e aí algumas células aí elas vão crescendo e aí acontece. E aí eu descobri esse tumor, eu precisei operar, fiz a operação e tal, fiquei afastada um tempo do trabalho. E nesse processo da UTI até o meu afastamento para voltar para o trabalho, foi quando me virou a chave. Eu falei, cara, eu amo o que eu faço, mas eu tô me dedicando tanto a uma coisa que eu poderia me dedicar para mim, sabe? Tipo, eu tô dando muito de mim para uma empresa que, tipo, tá cagando pra mim, entendeu? Essa era a coisa. Obviamente, gente, eu tô contando a minha experiência de vida, tá? Existem ótimas empresas, eu sou muito grata à empresa que eu trabalhei, a todas as empresas que eu trabalhei. Mas eu acabei que não soube lidar muito bem com todo o estresse e eu fiquei doente. E aí, nesse processo, eu falei, cara, quer saber? Vou empreender, velho. O empreendedorismo virou uma opção disponível ali do tipo, conseguir equilibrar também tudo isso e investir também em algo que no fim era seu, né? Eu já estava descontente com a agência, porque, que nem eu te falo, eu sou uma pessoa que eu tô mudando sempre, cara, e a minha vida é muito assim, tipo, eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, eu tava diagramando, ai, cansei. Agência, ai, cansei. E aí, tipo, eu vou me reinventando toda vez. E nesse processo, no finalzinho da agência, eu já estava começando a fazer umas coisas mais manuais. Eu pegava e desenhava, voltei a desenhar, porque eu parei de desenhar nesse processo todo. Voltei a resgatar as minhas essências lá do desenho, de fazer algumas brincadeiras com, né, a gente chama de lettering, que é a arte de desenhar. Então, você pega uma frase, você transforma ela em um desenho. Hoje em dia é
Muitos designers fazem isso, inclusive. E eu comecei a fazer isso por hobby. E aí, uma pessoa veio e me pediu uma encomenda, aí outra me pediu uma encomenda. Eu falei, tá, as pessoas estão gostando do que eu tô fazendo. Será que isso é um nicho? E aí foi bem na época que eu fiquei doente. E falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou parar, recalcular a rota e vou empreender, sabe? Tipo, por que que eu não posso ver que esse nicho tá virando alguma coisa? Acho que eu vou focar nisso. E aí foi quando eu abri o Olá as Paredes, né? Que é a minha empresa hoje, que... Aproveita e faz o pitch aí já. Gente, @Projeto Las Paredes, que é a minha empresa de mural, design gráfico. É um estúdio que eu tenho, né? Que é focado nos dois, mas muito mais em murais, né? E começou do meu hobby de desenhar, voltar a desenhar. Então, assim, de novo, quão importante é você alinhar os seus propósitos com a sua essência, né? Então, tipo, eu voltei na minha essência lá da Larissa de criança que gostava de desenhar, para trazer isso para a Larissa agora empreendedora, né? E eu nunca imaginei empreender. Então, assim, tudo começou mesmo com o meu hobby, né? E aí, hoje em dia, estamos aí, trabalhando sozinha, Correndo, na correria. correndo atrás do sonho, né? Não, bem legal, muito legal a sua história, Larissa. E assim, conectando um pouco do que, o que eu aprendi na faculdade, com o que eu aprendi no mercado, você diria que você estava preparada para empreender, ou, cara, é um outro jogo, com outras habilidades que você precisou também desenvolver, ou dá para tirar um pouquinho ali, não, né, na iniciação científica, por exemplo, né, aprendi um pouco a me comunicar melhor, a vender o meu projeto, talvez você consegue fazer um gancho com o que você tem que vender hoje, enfim, faz essa conexão para a gente aí, se, cara, é outro bicho, ou dá para tirar lições ali do que você trabalhou, do que você estudou? Eu acho que dá, mas na minha época, a minha grade de faculdade me preparava para o mercado de trabalho, né? Empresa, indústria, sei lá, né? Na época. Hoje em dia eu vejo que as grades, eu peguei esses dias a grade de design gráfico da Unesp para olhar, já tem empreendedorismo dentro, né? Então, assim, eles já estão mostrando que é possível você trabalhar tanto no mercado, se você quiser, ou você empreender, ter seu próprio negócio, seu próprio produto, enfim. Na minha época não tinha tanto essa coisa do empreendedorismo. Então, me formei para o mercado de trabalho. Só que hoje eu uso muita coisa, nossa, tipo, do que eu aprendi na faculdade, né? Então, de novo, a parte da oratória, dos programas. Hoje eu uso todos os programas que eu aprendi na faculdade e nos meus estágios, nos meus trabalhos, eu uso hoje em dia. Então, se eu não tivesse aprendido isso, eu nem imaginava o que fazer, assim. Até a parte de... engraçado pensar assim, né? Eu tive muita aula com engenharia. Então, hoje em dia, às vezes eu preciso fazer um projeto, sei lá, o cliente me contrata e fala, Lara, a gente tem essa parede aqui e tal, ela tem tanto por tanto, quanto que você cobra e tal, ou se não, o que você imagina de fazer aqui, pá. Se eu não tivesse tido algumas aulas, tipo, eu não saberia nem fazer contas de quanto cobrar por metro quadrado, entendeu? Sabia nem precificar direito, né? Parece bobo, mas assim, a gente tem que aprender isso também. Aí fala assim, nunca vou usar matemática na minha vida, nunca vou usar nada que eu aprendi na faculdade. Primeiro job que eu fiz era uma parede que era circular e eu precisava fazer a metragem dela. E aí eu falei, e aí, né? Lascou. Se eu não tivesse aprendido as fórmulas lá para fazer metragem, circunferência na faculdade ou na escola, né? Cara, eu não ia saber fazer isso, entendeu? Então, assim, tudo que a gente aprende, algum dia a gente vai usar. Mas eu não vou usar. Vai. Uma hora você vai usar, entendeu? Então, assim, tudo é bagagem, entendeu? Por mais É que você ache bagagem, você vai adicionando, né? tudo é bagagem. Você fala assim, nossa, um dia meu professor mandou eu desenhar, sei lá, X coisa. Aí o meu cliente pega e fala assim, você não poderia desenhar X coisa? Você sabe desenhar X coisa? Ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que desenhar isso. Então, assim, tudo é usado, sabe? Não sei se Sim. era mais ou menos isso que você queria saber, mas eu espero. Não, bacana, bacana. Assim, não tem, realmente, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? Acho que talvez seja uma das maiores riquezas aí que a gente pode ter. Sim, E também concordo com você, né? Às vezes, quando a gente menos imagina, a gente resgata lá do fundo um conceito que aprendeu
em qualquer lugar que seja, na faculdade, no mercado de trabalho, e ele é útil, né? É claro que assim, né? Se é um assunto que você não tem tanto interesse, você não vai virar um mega especialista, se aprofundar muito naquilo, mas, cara, pô, você já tá ali absorvendo algum tipo de conteúdo, né? Uhum. Você se fechar para isso, não, eu nunca vou usar isso na minha vida, eu acho também um pouco, assim, não tende a não trazer ganho, sabe? Cara, guarda, deixa na memória, em algum momento pode ser que você use isso como um insight, Sim. ou qualquer coisa do tipo, né? Rony, não sei se você gostaria de trazer algum complemento aí. Eu tava tentando me manifestar em alguns momentos aqui, e aí eu falei, cara, mas eu acho que eles não estão me ouvindo, né, mano? Eu falei, não é possível que eles vão me ignorar desse jeito, né? Não é possível, eu imagino. Sim, mas, ó. Não, ô, Lara, porque tem vezes que o Felipe empolga aqui, meu, aí já era, né? Eu sou só mais Coitado, um. Eu tô aqui para aprender, velho. Então eu tô aproveitando o momento para capturar todas as percepções e dúvidas que eu tenho sobre diferentes perspectivas das pessoas. Então, Não, fica marcando aí ótimo. não, pô. Valeu. Ó, então vamos lá. Caminhando aqui pro nosso finalmente. Galera, a gente sabe, você vê que da hora que é, né? Eu falei pra você, a gente vai conversando, se deixar aqui, vai 2 horas que você nem vê. podcast. Vai, mano, vai. Show de bola. Mas vamos lá. É muito interessante, né, Lara? Eu tava vendo você passar aqui, né, essas transições que você teve, né? Até destaco uma habilidade muito interessante. Eu acho que você nunca fugiu do desafio, né? Você sempre que teve esses desafios você tratou como oportunidades e, né, todo esse perfil seu proativo, tá? Querendo ou não, meu, olha as situações que você teve na sua trajetória durante a faculdade, né? Como você disse, desde já ir morar fora, ter que se virar ali, né? Já foi, né, um desafio, mas na verdade era uma oportunidade de você se desenvolver, né? E você foi agregando determinadas atividades por questões financeiras também, tá? Então você sempre se mexeu, sempre superou, né? E foi se desenvolvendo, tá? A questão do network, né? Te ajudou a poder se conectar e aderir à oportunidade de trabalho que você estava precisando ou que gostaria, né? Então, é legal que você consegue notar isso, né? A importância da gente se relacionar, se conectar, né? E por muitas vezes, eu acredito que assim, tem muitas pessoas que de repente tinham a mesma dor sua, né? De serem bons no que faziam, mas de repente não tinham conexões que poderiam gerar oportunidades, tá? E você sempre que trouxe, que você teve, você conseguiu, né, mostrar e superar as expectativas, né, das suas capacidades profissionais, das suas habilidades, enfim. Ou o dom, né, que falaram, oh, você tem um dom aí de desenhar, tal, né? Enfim. Mas, né, muita gente às vezes não tem, tá? Não tem e acaba realmente caindo, vamos falar assim, no esquecimento, talvez. Eu tive rapidamente colega na Unesp de Ilha que eram muito bons nas matérias, muito comunicativos, mas, cara, não conseguiam realmente passar em nenhum processo, não conseguiam, sabe, se chamar, não conseguiam ter oportunidade, e aí, por questões familiares, pessoais, tiveram que voltar para as cidades deles, sabe, e trabalhar ali, de repente, no que apareceu no momento, pela necessidade, enfim, o contexto dele, tá? Então, assim, é uma das dores que a gente trata muito aqui no universitário profissional, que é isso, tá? Eu acho que é muito, muito injusto você, às vezes, por algumas questões, né, você não conseguir ter a chance ali de entrar no mercado de trabalho, tá? E por questões que, né, às vezes o Felipe bate muito, né, nessa questão de era a faculdade que deveria preparar um pouco mais, né? Habilidade de se comunicar, de preparar bem um currículo da forma correta para a vaga correta, preparar você para poder se comunicar e tudo mais. É uma função da faculdade, não é? Na minha concepção, eu sou do seu lado, Olário. A pessoa que tem que se mexer, a pessoa que tem que ir atrás, né? Ah, mas às vezes antes não tinha universitário profissional, né? Agora tem desculpa Agora mais, você né? tem aí, ó, faca e queijo na mão, gente. Pô, estamos aqui, muito bem, muito bem. Então, só para criar esse caminho, tá? Até te parabenizar aí, a guerreira que você foi, né? Sempre superando desafios. Tem hora que o corpo apita, né? Não tem jeito, tá? E aí
né? Aí é a hora de talvez dar um passinho para trás, enfim. Mas você rapidamente você conseguiu se reorganizar e às vezes foi um momento que às vezes você precisou parar, infelizmente, vou falar assim, por uma questão de saúde, mas às vezes teve que acontecer aquilo para você ter seu tempo de, né, refletir sobre todas as coisas e, né, e dar um novo passo que, né, poxa, fantástico, né? Tu fez pra você, tô com o teu Instagram aqui aberto, mano, muito massa o trabalho que você faz, pô, fantástico. E assim, é muito. Desculpa te cortar, mas é o que você falou, assim, é muito engraçado. Essa. Gente, a mulher tava me chamando aqui, cortei a linha de raciocínio. Você estava falando do meu Instagram, né? Inclusive, esse ano, aliás, o ano que vem, eu vou fazer intercâmbio na Inglaterra. Então, tipo, 35 anos eu vou ter fazendo um intercâmbio, uma coisa que a gente geralmente faz na época da faculdade, ou se não, ali para entrar no mercado de trabalho, né? Então, eu vou meio que dar uns passinhos para trás para voltar a estudar e tal, e me, né, de novo recomeçar. Eu acho que o que a gente fica de ensinamento aqui também, Rony, é que a vida não é só na questão do trabalho, mas a vida sempre vai te dar momentos em que você vai precisar parar, recalcular a rota e tomar outras decisões, entendeu? Então, assim, aí cabe você olhar isso com maus olhos e falar, putz, minha vida é uma merda, que saco, né? Ou se não falar, não, cara, tá, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Tá acontecendo isso? Tá. Mas e aí? Como que eu vou reagir a isso? Vou precisar dar uns passos para trás, vou precisar, sei lá, no caso, dar um exemplo. Estou trabalhando numa empresa, fui demitido. Cara, vou ter que voltar para casa dos meus pais por um tempo, me reorganizar. Tudo é uma questão de você sentar, reorganizar a rota e seguir em frente, sabe? Então, isso para tudo na vida, né? Eu achei, foi muito legal que você trouxe isso de improviso aí. Eu ia caminhar para essa situação mesmo, tá? A gente até demos um curso em Minha Solteira sobre essa questão de início de carreira e tudo mais, e a gente trouxe muito a questão do autoconhecimento, tá? E aí, vendo, né, todo o seu discurso aqui, Lari, você trouxe a sua essência, o que você gosta, que, né, que para você é um hobby e é um trabalho, tá? Então isso é fantástico. Então, nesse mini curso a gente cutuca muito o pessoal para isso, para que, querendo ou não, na universidade você tem mais tempo. Eles acham que não tem tempo, né? Mas vai para o mercado de trabalho, vocês vão saber o que é não ter tempo. Nunca tem tempo na faculdade. Vai lá. Só que assim, se você conseguisse desde lá já ter essas autorreflexões, a gente deu muitas ferramentas ali naquele mini curso, para entender o que mais você tem habilidade, o que mais você gosta, como é que te dá prazer. Você trouxe a questão, né, do burnout que você teve. Ali no mini curso também a gente traz ferramentas, modos que, né, agora, né, com experiência trazendo, que você pode utilizar para talvez não ter o burnout, ou se você está fazendo, né, uma atividade que você ama, que você tem paixão, e mesmo assim existe aquela pressão, né, sobrecarrega, de repente você, ou através de ferramentas, ou por você ter muito prazer no que você faz, apesar de estar muito sobrecarregado, de repente você consegue não tê-lo, né? Mas enfim, são outras questões. Só que assim, olhando para esse contexto todo, tá? Que é o nosso, depois o Felipe ele vai puxar aqui alguma outra coisa. Não sei se te pergunta, mas já era. Agora finalmente. Hoje, tá? É claro que por tudo que você passou, né? Te amadureceu, né? Te deu maturidade, te deu conhecimento, experiência, né? E todas essas questões, tá? Mas hoje, assim, o que você diria, né, para a Lari lá que estava, né, viajando um monte entre, né, Bebedouro, Bauru, tal, entrou na faculdade, tá? O que você diria para ela, tá? Essa é uma pergunta. E a outra, você se relaciona com muitas pessoas, né? A gente é da mesma geração e, querendo ou não, essas gerações novas, a geração Z e tudo mais, a gente tem que trabalhar junto, a gente, né, vai trabalhar junto e tudo mais. O que você deixa de dica, tá, para essa nova geração, tá, tanto para ela e para as pessoas mais velhas, né? Teve o caso da sua chefe ali, né, que fez aquele comentário, que às vezes, aquele comentário às vezes foi bom para você, foi um desafio que te apareceu, mas assim, então vou resumir rapidão de novo. O que você diria para a Lari, para a geração, tá,
que está vindo agora, e para o pessoal já mais velho também, para conseguir compreender, entender um pouco mais, né, dessas mudanças que está tendo de geração e que a gente tem que trabalhar em conjunto aí. Enfim, queria dizer que você quer que eu chore, né? Porque esse processo assim, de voltar, de falar assim, o que você falaria para a Larissa lá, né, que tá entrando, me deixa muito emocionada, porque, cara, é foda. Tipo, passei por muita coisa nesses 10 anos, né? Vou fazer quase 12 anos, uma coisa assim, não vou fazer as contas agora. Mas eu acho que paciência, né, e confiar no processo. É o que eu falaria para mim, assim, tipo, e que bom que você não deixou de. Eu prezo muito, bato muito na tecla da essência, porque, de fato, assim, a gente, para tudo na vida, a gente tem que se alinhar aos nossos propósitos. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido depois de mais madura, né? Que eu acho que até faço um gancho aí para as gerações de agora, né? Que a gente sempre tem que estar alinhando esse nosso propósito de vida para tudo, para o trabalho, para a vida. E o que é esse propósito que eu falo? É aliar a nossa essência, né? Que é o que a gente é ali desde criança, e enfim, com o nosso planejamento de vida, né? Com as coisas que a gente quer e tal, e etc. Então, eu acho que eu falaria para vocês terem calma no processo, sabe? Acho que hoje em dia a gente está numa geração que tudo é muito imediatista, a gente quer as coisas assim, a gente já quer se inscrever no negócio e já passar, a gente já quer ver o negócio e já ver resultado, a gente quer emagrecer, começar a dieta e já emagrecer. Então, assim, calma, né? Ser mais gentil com você, confiar no processo. Se você está vendo que você está fazendo tudo certinho, para um pouco, respira, né? Seja mais carinhoso, né, com você nesse processo todo. Afinal, todo mundo está passando por isso também, né? Parece que não, mas assim, todo mundo tem o seu negocinho aí para resolver, seja pessoal, seja familiar e etc. Então, se ele estudar também, muito, gente. Acho que quem para no tempo, sabe, tipo, sempre tentar olhar o que o mercado, o que está acontecendo ao seu redor, as novas tecnologias também, como você pode agregar isso no seu trabalho. Eu falo que meu trabalho como designer hoje, a gente tem inteligência artificial, que muita gente critica e tal, mas assim, de um lado ele tá ajudando muito a gente, né, em questões ali para lidar com o cliente, como ele vai enxergar, o que a gente quer propor. Muita gente tem medo também, né, de, vai roubar o meu emprego, o que que vai fazer, meu Deus. Mas tentar trazer essas coisas para você, né, e como isso vai te agregar, eu acho. Então, sempre tá estudando, sempre tá olhando o mercado, observação, sempre, assim. E talvez o que eu falaria para as pessoas mais velhas seria isso também, ter um pouco de empatia para quem está começando, né? Afinal de contas, todo mundo começou, né? Vamos falar que a gente está agora numa linha do tempo, a gente está aqui no meio do processo, né? E quem está assistindo está no começo desse processo. Então, todo mundo que já está num cargo alto, de liderança, já começou, já passou por isso. Então, às vezes tem um pouco de empatia, tá percebendo que a pessoa tá com dificuldade, pô, vai lá conversar, perguntar, né? Mas é muito novo, não entende o que eu tô falando. Mas você pode aprender com as pessoas. A mesma coisa que a gente aprende com os antigos, com os velhos, a gente também aprende com os novos, né? Então, tudo é uma questão de troca. E essa questão da empatia, cara, eu acho que falta muita, muita empatia e paciência para as pessoas, assim, tipo, então, tomar um pouco de cuidado, né, como fala, que você falou, aquele comentário da moça lá, da minha chefe, fez com que eu tivesse gás para mudar como profissional. Mas também me causou uma ferida muito grande em mim, porque quando você escuta isso numa empresa que você acabou de começar, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Será que eu sou digna de estar aqui nesse espaço? Então, isso te bloqueia, né? Obviamente que é todo um trabalho, eu faço terapia há muitos anos. Isso também, assim, só fazendo um outro gancho, na minha época de faculdade, falava-se muito pouco sobre saúde mental, né? Então, assim, hoje em dia a gente está numa geração de que fala mais sobre isso. Então, cara, como é que você pode trazer o seu autoconhecimento para dentro do seu trabalho?
Como é que você pode até olhar o que seu corpo está falando? Cara, eu tô trabalhando demais, meu corpo está me mostrando as coisas e deixa passar. Então, assim, tudo é uma questão de observação também, né? E observar a parte mental também é essencial, cara. Se você não estiver bem aqui, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir se inscrever num edital, você não vai conseguir se inscrever num processo seletivo, você não vai conseguir mostrar quem é você, né? Então, hoje em dia, você tá bem com a sua mente, com o seu, né, espírito e tal, é essencial, assim. Eu acho que é basicamente isso. Boa, excelente, Larissa. Queria só pegar alguns ganchos aqui. Na verdade, fiz um catch-up do que a gente conversou e que me marcou, né? Eu disse que eu estaria num papel aqui também de aluno, né? Estamos Topei a aprendendo ideia juntos. aqui, topei a ideia aqui junto com o Rony de ser co-host nesse podcast, justamente porque eu queria ouvir diferentes perspectivas de pessoas com background diferentes sobre todo esse assunto que a gente passou aqui e conectando, né? O que faz sentido para todas as pessoas que eu conversei. E eu vou fazendo isso ao longo desse processo, mas uma das que eu já estou identificando, que você contou para a gente, né, a questão, de certa forma, uma mentoria informal que você teve lá no começo, para definir se de fato aquela trajetória que você estava buscando seguir fazia sentido para você. Eu tive esse momento, outras pessoas tiveram esse momento, e eu acho que assim, é fundamental, acho que acelera de fato qualquer caminho que você quer traçar, você ter um certo tipo de mentoria, direcionamento, né? Ouvir de pessoas que já estão um pouco mais à frente no caminho, se aquela experiência é de fato como você espera, né? Então, acho muito bacana. Outra coisa que você trouxe para mim, que eu vou levar, né? Trouxe aqui para a gente, que eu vou levar. Criatividade é treinável, então descer aquele estereótipo de não, a pessoa é criativa, ela nasceu com esse dom e é isso, e eu não sou criativo, e eu que me lasque. Outra coisa que eu gostei muito, e aí você repetiu algumas vezes, né, cara, alinhar os seus propósitos com a sua essência, né? Você pode treinar muita coisa na vida, mas de fato você tem alguma essência ali que você tem facilidade talvez de treinar a mais, né? Vou dar um exemplo, eu posso começar a treinar muito basquete, mas de fato eu não vou chegar tão próximo como o LeBron James, por exemplo, que ele de fato tem na sua essência aquela habilidade, apesar de ter treinado muitos anos para chegar no nível que ele chegou. Mas aquela essência fez com que o treino dele valesse mais a pena, né? E muitas vezes a gente já tem alguma essência desde criança realmente, né, nesse caminho que a gente tenta percorrer, faculdade, mercado de trabalho, às vezes a gente pode acabar indo para um caminho até um pouco diferente e se desconectando dessa essência, que no fim acaba sendo ruim, né? Então, cara, gostei demais, né? Alinhar os seus propósitos com a sua essência, quem é você internamente, as suas capacidades mais natas, né? E por fim, só para fechar aqui, a questão do network, né? Você comentou 2 vezes aí, 2 oportunidades que você teve, que o network foi fundamental. Também é outra das características que, assim, todas as pessoas que eu converso destacam isso. Então, de fato, deve ser um ponto em comum para o sucesso, né, cara? Se você se fechar só em si, dificilmente você vai ter sucesso com todas as pessoas que se conectam, se correlacionam, né? Então, só fechar aqui a minha parte, agradecer também pela conversa, muito bacana a sua história, todo o seu background aí, gostei demais. Aprendi, já fiz as minhas anotações aqui, espero que quem esteja ouvindo também tenha tirado alguns insights. E, mais uma vez, agradecer pelo papo. Imagina, obrigada. Valeu. E Felipe, nosso co-host, o copiloto. Nosso copiloto aí, master. Tudo bem? Não, pô, eu tô com vergonha do que eu falar aqui. Eu só vou solicitar para as pessoas, né, que sigam-nos nas redes sociais. Nosso Instagram, @universitário profissional. O Instagram da Lari, @projeto Las Paredes. Top demais. Eu fiquei sabendo que você tem os Paredes no sobrenome também, não tem? Eu sou Larissa Paredes Ramos. Cara. Não, Las Paredes é porque Paredes é o nome do meu avô, né? Ele era espanhol. Larissa, aí eu peguei o Las Paredes para ser tipo as paredes em espanhol, sabe? Trazer todo um conceito aí, tal, parará, entendeu? Mas era para eu ser muralista, cara. Não tem como. Você entende como, tipo, às vezes as coisas te chamam e você só precisa observar. Cara, é isso, entendeu? Segue que vai dar, o universo vai te ajudar. Sigam os sinais, né? Sigam os sinais. Haverá sinais, presta atenção. Haverá sinais. E também no YouTube estamos com @ProfissaCast,
tá? Então sigam, deu o like pra gente aí, né, que tiver gostado desse papo, que eu acho que, pô, não tem nem o que falar, né? Fantástico, muito enriquecedor também. E no Spotify também estamos lá, @ProfissaCast. Dá um review legal pra gente, vai gostando, que bom que a gente... os feedbacks também são importantes, tá? Pra gente, né, amadurecer e crescer. E Lari, guerreiraça você aí, parabéns, tá? Casca dura, né? Não é dom, não é só dom, né? Tem um nome também, tem muita dedicação, né? Inspiração aí pra Transpiração caramba. A pra gente às vezes só caralho. conta as coisas boas, tá, gente? Mas assim, empreender também tem o seu lado foda. Pancada, pancada, pancada. Você sabe, você tá aí desse lado agora, você sabe. Muito, muito. E, cara, obrigado mesmo, tá? De coração. Foi muito bom. Aproveito que todos tenham, né, esse momento de reflexão também, com o que a Lari trouxe aqui da trajetória dela. Agradecer ao Felipe, mais uma empreitada aí, fantástico, tá? Bom demais, bom demais, bom demais. E é isso, gente. Agora, né, vamos seguir aí que tem muita lenha para queimar. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Beijo.